Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa narrativa antiga, que é sombria, tensa e, francamente, de tirar o fôlego. Nossa análise de hoje é sobre a lealdade levada às últimas consequências e o preço absurdo que a guerra cobra, especialmente da juventude. Vamos destrinchar a clássica e terrível história de Niso e Eurielo. É uma daquelas tramas de altíssimo risco, sabe? Onde um único deslize, uma única escolha mal pensada pode custar não só a vida de alguém, mas o destino de uma nação inteira. Imaginem o pânico absoluto que devia estar rolando naquele momento. Os troianos estão encurralados, totalmente sitiados atrás de suas muralhas. E o pior, eles já viveram esse roteiro antes. A lembrança do cerco anterior é assustadora. Afinal, terminou com a ruína completa e a aniquilação da antiga pátria deles, a famosa cidade de Troia. O medo no ar é tão forte que é quase palpável. Fica aquela pergunta martelando na cabeça dos sobreviventes. Será que tudo vai desabar de novo bem diante dos nossos olhos? Bom, para a gente entender o peso real dessa história, bora dar uma olhada nas raízes do conflito. Como exatamente se iniciou essa guerra por Lavínia e por que a gente chegou nesse cerco aterrorizante? Foi basicamente um efeito dominó que causou toda essa tragédia. Tudo começa com Lavínia, a filha do rei Latino, que já estava prometida em casamento ao rei Turno há um bom tempo. Mas as coisas dão uma guinada brutal. Oráculos agorentos entram na jogada e exigem categoricamente que o rei case a filha com um estrangeiro que estivesse fugindo de uma grande desgraça. E quem é esse estrangeiro? O líder troiano, Enéas. A chegada dele à região acende o pavio, os ânimos fervem, e a guerra eclode de vez entre os exércitos de Enéas e de Turno. O ponto crítico, e que nos traz ao cenário da nossa história, acontece quando Enéas precisa se afastar temporariamente do acampamento. Turno, que é um líder audaz e completamente implacável, aproveita a brecha na mesma hora e impõe um cerco sufocante sobre as muralhas troianas. Diante disso, surge a necessidade desesperada de furar esse bloqueio inimigo para chamar Enéas de volta. Era literalmente uma questão de sobrevivência imediata. E é exatamente no meio desse desespero todo que surge um plano muito audacioso e os nossos dois protagonistas assumem a linha de frente. O que é super interessante de observar agora é o contraste gritante entre as personalidades desses dois companheiros. De um lado, a gente tem o Niso, um guerreiro focado na missão, super experiente com um instinto absurdamente protetor. Do outro lado, o Euríalo, um rapaz bem mais jovem, impetuoso, admirado por ser leal, mas que tem uma sede incontrolável de encontrar glória no campo de batalha. Quando o Niso percebe que a guarda inimiga deu uma vacilada, ele tem essa ideia arriscadíssima de cruzar as linhas durante a noite. E por puro instinto de proteção, ele manda o Euríalo ficar seguro no acampamento. Foi uma tentativa nobre de poupar o garoto, mas que acaba esbarrando num obstáculo intransponível, a teimosia monumental da juventude. O Euríalo carrega aquela falha trágica clássica dos mais jovens. Ele recusa o conselho e solta essa declaração pesada, preso mais à glória do que à própria vida. É com essa confiança quase cega que ele bate o pé e insiste em participar da missão, convencendo até mesmo o Iulo, que é filho do comandante Enéas. O Iulo, por sua vez, estava bem relutante por causa dos riscos óbvios, mas acaba cedendo diante do ímpeto do rapaz. Só que ele faz uma promessa incrivelmente solene. Se um desastre acontecer, ele cuidará da mãe do Euríalo como se fosse a sua própria. Dá pra sentir que o peso do destino já começa a tomar forma a partir daí, né? E então começa o que só dá para descrever como um verdadeiro filme de suspense na calada da noite. Os dois amigos deixam as muralhas troianas numa escuridão absoluta. Logo de cara, eles encontram a linha de frente dos rútulos totalmente inofensiva. Os inimigos estão esparramados pelo chão, apagados, cercados por taças de vinho viradas. Aparentemente, eles tiveram uma noite daquelas de bebedeira descuidada. Isso nos introduz a um detalhe bem brutal das leis da guerra da antiguidade. É fundamental entender esse contexto de forma neutra. Ao contrário do que pensaríamos hoje, naquela época não existia absolutamente nenhuma desonra em massacrar os soldados inimigos enquanto eles dormiam. Com essa mentalidade em vigor, Niso e Euríalo não perdem um segundo sequer. Eles começam a afundar suas espadas sistematicamente no peito dos soldados adormecidos, abrindo um caminho de puro sangue, deixando a grama encharcada e o campo completamente coberto de cabeças decepadas. É algo avassalador. Taticamente falando, a missão estava fluindo com perfeição. Passo 1, infiltração. Passo 2, limpar o caminho. Tudo feito sem alarde. Mas é no passo 3 que o sucesso espetacular vira um desastre gigantesco. Por uma ironia muito sombria, depois de uma furtividade impecável, o Euríalo simplesmente põe tudo a perder por vaidade. Ele para a fuga para saquear um elmo brilhante com altas plumas direto da tenda do comandante Messapo. Uma decisão de pegar um chapéu dourado que logo ia cobrar o preço máximo.
Esse erro fatal com o elmo dourado muda completamente os rumos da noite. Nísio e Euríalo continuavam marchando, e a escuridão espessa, que tinha sido a maior aliada da dupla até então, estava escondendo os dois perfeitamente nessa travessia. Eles estavam quase salvos, quase chegando na proteção das árvores da floresta, quando a alvorada finalmente começou a despontar. E é impressionante como um único reflexo de luz trai a missão inteira. Fica muito claro como o destino pune severamente as atitudes imprudentes. Aquele elmo extravagante que o Euríalo resolveu levar como troféu reage aos primeiríssimos raios de sol. Pensem bem, se ele estivesse com seu equipamento comum, eles teriam passado batidos pela névoa da manhã, mas o brilho agudo do ouro resplandece feito o espelho e atrai, na mesma hora, os olhares das tropas inimigas. A desvantagem agora é simplesmente esmagadora. 300 homens. Uma coluna maciça da cavalaria inimiga, liderada pelo comandante Volseno, surge do nada e intercepta o rastro brilhante. Ao ouvirem o grito de alerta do comandante, os dois amigos troianos entram em fuga desesperada para dentro do bosque e acabam se separando no meio daquele caos absoluto de tropas e cavalos. É aqui que a verdadeira essência da lealdade de Niso se revela. Sendo mais ágil nas táticas de sobrevivência, ele consegue escapar da perseguição. Ele está livre e ileso, mas de repente ele olha para trás e a realidade bate forte. O amigo não o seguiu. Ignorando totalmente o próprio instinto de autopreservação, o Niso recua direto para o coração do perigo. Guiado por barulhos de gritos, ele encontra Euríalo cruelmente amarrado, sangrando bastante enquanto leva bofetadas de um Volseno enfurecido num interrogatório covarde. Então, o ponto crucial da nossa história é que chegamos no preço da glória. O clímax visceral que se desenrola agora é o retrato perfeito de uma inevitável descida para a escuridão. Escondidos silenciosamente e sabendo que as opções se esgotaram, Nisso faz uma prece desesperada. Diana, deusa da lua, faz com que meus dardos atinjam com precisão. Armado com seu arco, que é a arma símbolo da deusa da caça, ele começa a agir. Ele se move entre as árvores com a furtividade de um felino, invisível, disparando flechas contra os raptores. E a prece dele é atendida com uma exatidão estarrecedora. O pânico logo toma conta das tropas inimigas por conta desses ataques ocultos. Summon é brutalmente atingido com um dardo no coração e desaba cuspindo sangue aos pés do comandante. Na sequência, Tago cai duro no chão, com um projétil atravessado bem nas têmporas, na frente de todos. O Volseno não consegue ver de onde a morte está vindo, então ele entra num ataque de raiva alucinante. Jurando vingança pela morte quase mágica dos seus homens, ele levanta a lâmina e foca no refém amarrado, decidindo na mesma hora que Euríalo é quem vai pagar por tudo aquilo. Nesse momento, a razão de Niso desmorona. Com um grito de angústia enorme, ele arrebenta seu próprio esconderijo, saindo de peito aberto na frente da tropa inimiga. Não, maldito, poupe-o! Ele é inocente! É uma tentativa heróica, porém inútil, de assumir toda a culpa. Ele mente ali na hora para tentar atrair a fúria das armas todas para o seu próprio corpo, com a esperança desesperada de que libertassem o rapaz inexperiente. A súplica dele é ignorada com uma frieza brutal. O comandante afunda o fio da sua espada direto no peito desprotegido do Euríalo. O que acontece a seguir sela de vez o destino de uma morte compartilhada. Cego por uma mistura de luto e sede de sangue, Niso investe sozinho contra a horda inimiga. Ele é instantaneamente perfurado por inúmeros golpes, mas o ímpeto dele é tão esmagador que ele alcança Volseno e enfia a espada direto na boca do comandante, matando o adversário no ato. Totalmente exausto e crivado de ferimentos, Niso dá seus últimos passos e tomba, finalmente repousando sobre o corpo sem vida daquele amigo que ele tanto lutou para proteger. Eles alcançaram de fato aquela tal glória perpétua que o jovem Euríalo tanto buscava. Seus atos de heroísmo e de imensa lealdade entraram para a eternidade. Mas o prêmio que colheram por conta de pura vaidade foi grotesco. As cabeças dos dois rapazes acabaram espetadas em estacas imensas e foram desfiladas na frente das muralhas troianas na manhã seguinte. Encerrando esta nossa exploração de hoje, a provocação que fica na cabeça é inquietante. Será que uma busca reluzente e passageira por fama é capaz de justificar uma fatalidade tão terrível no inferno do campo de batalha? A história de Niso e Euríalo nos deixa refletindo sobre o abismo que existe, muitas vezes, entre o heroísmo e a mais pura imprudência.